Ah, mas por que a Disney e a DreamWorks se odeiam tanto? Bom, deve ser porque elas são rivais, né? Mas e aquela treta de Shrek que começou tudo isso? Tem muita coisa por trás disso. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. Shrek até pode ser um filme bonitinho, fofinho, conta a história de um ogro que conheceu uma outra ogra. Melhor, uma princesa humana que virou uma ogra depois de tudo isso. E que fazem muitas piadas com contos de fada. Mas o que muitas pessoas não sabem é que tem uma grande história por trás da origem desse filme. Uma história gigantesca que envolve uma treta maior ainda entre Disney e DreamWorks. Já que afinal, não sei se você sabe, mas alguns dos produtores desse filme de Shrek já trabalharam ali na Disney. Isso, meu amigo, só acarretou nessa clássica franquia que a gente conhece hoje em dia. Se não fosse por causa dessa treta muito antiga, nada de Shrek, nada de DreamWorks existiriam hoje em dia. E isso também implicaria nas próprias animações da Disney. Porque muito provavelmente Frozen, Moana, todas essas animações de hoje em dia que você pode considerar que são clássicas, também não existiriam. Tudo por causa de uma treta de uma pessoa que levou esse ódio da Disney pro coração. Entender também, né? Você merecia um like depois dessa, né? Porque eu também levo pro coração. Se você não deixar like, eu levo pro coração, tá entendido? E eu acho que pra gente começar a entender a origem dessa treta, a gente tem que falar especificamente do filme de Shrek. Porque não é possível. Shrek, obviamente, é uma paródia muito clássica das próprias animações da Disney. Já que ela, por muito tempo, foi conhecida por pegar contos de fadas que são clássicos e adaptar pro cinema, transformando-os em filmes mais clássicos ainda, como Branca de Neve, A Bela Adormecida, Cinderela. E tem especificamente aquela marquinha de Disney, né? As princesas cantando do nada, cantando principalmente com passarinhos, com animais, e por muito tempo foi a responsável por fazer a Disney ser quem ela é. Até que daí a gente chega na animação de Shrek, que faz tudo isso cair ladeira abaixo. E a gente já começa o filme com o Shrek narrando uma história, da mesma forma que os filmes da Disney começavam antigamente. Se já não fosse humilhação suficiente, o Shrek literalmente rasga uma folha do livro e limpa... Ele falou literalmente que todos os filmes da Disney eram um cocô. O melhor é que ele nem tentou esconder isso. E outras características muito marcantes também é também especificamente do burro, onde ele em vários momentos do filme tenta começar a cantar, e Shrek simplesmente interrompe ele falando que aquilo era super irritante, trazendo mais uma vez uma característica das princesas poderiam estar sofrendo horrores, estavam lá cantando um C agudo. E também obviamente o reino do Lord Farquaad, pra mim obviamente é uma clássica referência dos parques da Disney, que até inclusive aqueles bonequinhos que começam a cantar, obviamente uma paródia lá da clássica música de Small World. Lave bem com o shampoo da cabeça ao seu pé. E talvez a cena que mais fez a Disney pular da cadeira de tanta raiva foi a cena que a Fiona tava cantando com os passarinhos e eles começaram a explodir. Mais uma vez trazendo aquela característica de princesa que tá cantando e algo ruim acaba acontecendo. Eu acho que tudo isso é mais do que suficiente pra gente ver como que Shrek é uma animação diferente daquela época. Os produtores conseguiram pensar em algo totalmente fora da caixa, pegando tudo aquilo de referência que as pessoas tinham de animação e transformando nessa coisa maravilhosa, super engraçada. Mas a questão mesmo que eu tenho pra falar no vídeo de hoje é que cada ceninha assim de Shrek foi totalmente planejado, tudo pra fazer a Disney sentir aquela raiva, pra fazer o Mickey escalar um teto de tão irritado. Toda essa história começa especificamente lá com Jeffrey Katzenberg. Eu acho que muito provavelmente você já escutou o nome dele em algum lugar. Eu não sei se você sabe, mas ele é especificamente o fundador da DreamWorks, um deles pelo menos. Mas ele também já trabalhou na Disney, sendo especificamente o presidente da Walt Disney Animation, de 1984 até 1994. Pelo menos 10 anos ao todo trabalhando lá. E ele lá na Disney foi conhecido especificamente por tirar o estúdio da falência. A falência mesmo que eu tô falando. Tudo isso começou lá depois da morte do Walt Disney, onde a Disney basicamente acabou perdendo o seu rumo, fazendo animações não tão clássicas assim. Até que esse carinha aí chamado Jeffrey simplesmente chegou e começou a produzir um monte de filme. Filmes bem basiquinhos assim pra te ter ideia, né? A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e só pra finalizar o Rei Leão. Mas que assim, né? Nem são tão lembrados hoje em dia. E a questão mesmo é que ele reconhecendo esse imenso trabalho que ele tava fazendo, principalmente trazendo bastante lucro pra Disney. E como eu disse, né? Ele simplesmente tirou os caras ali da falência. Não ia ter nenhum desses filmes que você assiste hoje em dia. Então é obviamente que a gente não pode negar todo esse reconhecimento que o Katzenberg deveria ter. E sim, de certa forma ele teve bastante. Só que a questão mesmo é que ele queria subir o seu cargo, querendo ser especificamente o presidente da Disney Company. Tudo que precisava pra ele ser aceito era o Mike Eisner, que é bem dizer o chefe ali de todo mundo, dizer um sim pra ele e tava feito. Então, a questão aqui é que se o Michael Eisner deixasse o Jeffrey Katzenberg virar um presidente, isso implicaria com o Frank D. Well ser rebaixado de cargo. O Eisner não queria que isso acontecesse, tá entendendo? Por isso que ele disse pro Katzenberg, se algo acontecesse com o Frank, ele querer se aposentar, ele querer sair, ele automaticamente faria com que o Katzenberg virasse o presidente da Disney Company. E aí, ok, o Jeffrey Katzenberg saiu assim. Beleza, gostei da ideia. E foi por isso mesmo. Até que daí a gente chega em um determinado dia onde aconteceu um acidente de helicóptero. Você sabe quem estava nesse helicóptero?
helicóptero, Frank, presidente da Disney Company. Ele acabou morrendo nessa tragédia, fazendo daí o Eisner ter que cumprir aquela promessa de que o Katzenberg viraria o novo presidente. Tanto que também na época eles chegaram a comentar algumas teorias da conspiração, dizendo que o Katzenberg tinha feito algo para que desse algum problema no helicóptero e o Frank morresse. Tudo para que ele se tornasse o presidente da Disney Company mais rápido ainda. Que obviamente a gente não sabe se é verdade ou não. Fica aí solto no ar e você acredita se quiser. Mas acreditando ou não, a verdade é que isso não funcionou. Porque simplesmente o Michael Eisner decidiu ocupar o presidente de Disney Company, fazendo o Katzenberg ficar tipo... E aquela promessa que tu tinha feito pra mim, né, fofo? A justificativa foi que muitas pessoas tinham relatado que Katzenberg era uma pessoa muito difícil de se trabalhar nos estúdios. Ele abusava do poder que ele tinha, fazendo os animadores ter que trabalhar muito mais do que eles realmente deveriam. Isso realmente só piorou depois do Katzenberg descobrir essa notícia. Ele ficou mais irritado ainda. E começou a ficar mais irritado ainda nos estúdios da animação. Até que chegou um momento onde ele foi obrigado a se demitir. Esse obrigado a se demitir foi algo meio tipo do Eisner falando: olha, ou tu se demite ou eu vou fazer a tua vida um inferno. E aí, né, ele não tinha muitas opções e fez o que ele achou que fosse mais sensato. Que eu, de certa forma, concordo com ele. Até porque se ele não tivesse se demitido, ele jamais teria criado a Dream, um dos estúdios que com certeza produz uma das melhores animações. Inclusive, vamos falar melhor sobre essa fundação aí do estúdio? Só pra te dar ideia, logo depois da sua demissão, ele se juntou com uns carinhas bem famosos no ramo de animação. E juntos eles criaram a DreamWorks. E depois de lançar alguns filmes que não fizeram tanto sucesso assim, como Formiguinhas ou A História de Moisés, eles perceberam que o público não tava gostando muito. Eles precisavam fazer justamente o que a Disney tava fazendo naquela época, ou seja, um filme clássico. Sendo assim, eles tiveram a ideia de fazer Shrek. Era então basicamente pegar essa ideia de uma animação clássica, uma história clássica que a Disney estava acostumada a fazer, e simplesmente mudar tudo que a gente conhecia. A princesa agora, ao invés de ser amiga dos animais, agora vai literalmente cantar pra eles explodir. Ao invés da gente ter um protagonista que vai ficar cantando ali toda hora no filme, ele vai ser totalmente o oposto disso. Um ogro que, de acordo com os padrões de beleza, é simplesmente horroroso, principalmente se a gente comparar com as animações da Disney daquela época, e simplesmente odeia a música. Além também de que no final da história, o final feliz do casal principal é os dois sendo monstros ao invés de serem humanos. Uma clássica piada com a Bela e a Fera, né? E essa animação que eu tô falando, como você deve saber, é justamente o clássico Shrek, que fez muito sucesso simplesmente porque o Katzenberg guardou todo esse ódio no coração. Lançou esse filme apenas como vingança da Disney. Tanto que, inclusive, na época de lançamento de Shrek, muitas pessoas chegaram a comentar sobre a clara semelhança entre o Lord Farquaad e o Eisner. Eu não sei se você tá lembrado, né? Mas o Katzenberg tinha essa rixa então com o Eisner, ele tava meio que pegando o rosto do Eisner e transformando em um vilão. Era daquela forma que ele via isso. Além também de que o Lord Farquaad era totalmente contra as criaturas mágicas, o que também é uma clara referência às animações da Disney. E também um outro detalhe que foi super comentado na época foi de que o Jeffrey Katzenberg insistiu para que o Lord Farquaad fosse um anão. Se você perceber, em todos os momentos do filme, eles fazem piada em relação à altura do Lord Farquaad, que na verdade até isso tem relação com a vida real. E teve um episódio aí, em alguma festa da Disney que aconteceu, onde o Eisner falou que o Katzenberg era um anão simplesmente por ele ser menor. E você entendeu o que o Katzenberg fez? Ele pegou a cara da pessoa que ele mais odiava, colocou na altura de um anão simplesmente pra poder dizer: você é menor que eu. Toma. Por incrível que pareça, essa ideia do Katzenberg de fazer uma animação simplesmente movida na força do ódio funcionou, já que o Shrek ganhou um Oscar de melhor animação, competindo inclusive com vários outros filmes super famosos e super clássicos hoje em dia. Pra gente ter ideia, Shrek ficou tão famoso, conseguiu mais 3 filmes na sua franquia, além de vários spin-offs e spin-offs dentro de spin-off. Meio confuso ficou isso daqui, né? A questão mesmo é que depois de Shrek ser lançado, a Disney ficou mais uma vez perdida, sem saber o que fazer. Isso ficou mais claro ainda quando eles lançaram o filme O Planeta do Tesouro, que tinha tudo pra ser um filme perfeito que fizesse bastante sucesso, com todas as características de um filme clássico daquela época. Mas como a gente sabe, esse filme não fez sucesso nenhum, tanto que tem pessoas que até hoje nunca assistiram ele. A questão mesmo é que depois de um tempo da Disney ainda insistir em continuar fazendo essa mesma fórmula que ela aplicou por vários anos, ela finalmente abriu o jogo. Decidiu produzir um novo tipo de animação com a mesma fórmula de Shrek, ou seja, com uma princesa com mais personalidade, tomando atitude própria e sem depender de nenhum príncipe. No caso, eu tô falando da Rapunzel. Também pra piorar, nessa época estava se tornando muito popular. As animações em 3D hoje em dia são muito famosas e muito conhecidas, mas naquela época ainda era uma novidade para se ver. Por isso a Disney ficou bem para trás, principalmente por Shrek ser uma animação em 3D. Eles decidiram fazer todas essas mudanças, fez basicamente com que a gente tivesse as animações de hoje em dia. Todos esses filmes que você vê hoje, como Detona Ralph, Moana, Frozen, Encanto, são fruto de um ódio guardado por um carinha que simplesmente não foi promovido no trabalho. Consegue perceber o quão hipócrita é tudo isso? Mas infelizmente nem tudo são flores.
filmes, né? Parece que a DreamWorks recentemente acabou perdendo seu rumo. Hoje bem dizer, ela só sabe produzir continuações, spin-offs que literalmente ninguém quer ver, ou simplesmente animações novas que são ruins e que não fazem nenhum sucesso. Parece que ela realmente esqueceu da essência dela, que antes era pra ser um filme divertido, que realmente nos fazia pensar sobre o quanto uma mudança era necessária naquela época, virou apenas um monte de filme lixo que ninguém se importa, e que só estão sendo feitos pra ela continuar ganhando dinheiro. E é claro que a pergunta que não quer se calar é: até quando isso vai continuar? A gente vai ter que esperar no lançamento de outros filmes desse estúdio. Por isso, então, já se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma dessas novidades que talvez venham a vir. Também já ativa o sininho pra não perder nenhuma dessas tretas aí do mundo das animações, que eu sei que você gosta, né? Você é um fofoqueiro de plantão. Me engana que eu gosto. Aproveita pra clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui ao meu lado pra continuar essa maratona aqui do canal. De qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!